Boa tarde, sejam bem-vindos ao canal Direito Favorável. Aqui, professor advogado Marcelo Muniz. Hoje estamos recebendo aqui no canal Direito Favorável o nosso querido eterno presidente da OAB Ceará, hoje conselheiro nacional de justiça, Valdetário Monteiro. Seja bem-vindo, doutor Valdetário. Para quem não conhece, o doutor Valdetário hoje é conselheiro do CNJ, foi conselheiro federal da OAB, representando aqui a OAB Ceará no mandato de fevereiro de 2016 a setembro de 2017, foi presidente da Ordem dos Advogados do Ceará, mandato 2010, 2012, 2013 e 2015, e eu tive a grande alegria, a satisfação de receber a minha OAB nas mãos, à época do presidente, a gente chama com todo carinho ainda, eterno presidente da OAB, Valdetário Monteiro. Ele também é presidente da Academia Cearense de Letras Jurídicas, e hoje estamos recebendo aqui o nosso querido presidente para bater um papo nessa perspectiva do CNJ, a advocacia, a realidade da advocacia no dia de hoje. Sem mais delongas, passar a palavra aqui para o nosso presidente. Seja bem-vindo. O microfone, o momento aqui é todo seu, presidente. Primeiro, boa tarde a todos os que nos acompanham, que nos acompanharão pelas redes sociais, logo mais quando o vídeo ficar em definitivo na rede pública. Agradecer ao Marcelo a oportunidade, seja ela qual for, seja em que lugar for, da forma que for. Eu acho que é muito importante a nós que trabalhamos com o jovem advogado, o advogado mais experiente, a advogada já militante há décadas, não importa. Mas aquele que trabalha com o direito, ele tem a obrigação de comunicar a sua experiência, a sua vivência para os seus colegas, de modo a permitir que a gente possa evoluir, não só como país, mas como classe. E a advocacia, Marcelo, sem sombra de dúvidas, passa por um teste de fogo. Quando eu digo teste de fogo, é porque eu me formei em 1995 para 1996, e nós tínhamos no estado do Ceará duas faculdades de direito. Uma ficava na Universidade de Fortaleza e outra na Universidade Federal do Ceará. Tempos depois, nós tivemos mais duas faculdades no interior do estado, uma na URCA e outra faculdade de Direito na UVA. Eu falo de 4 universidades que tinham 4 faculdades de Direito. A diferença é tão grande que hoje, só para quem nos assiste fora do estado do Ceará possa compreender, hoje nós temos mais de 30 cursos de Direito funcionando no estado do Ceará. Então, isso exige do profissional, do bacharel, daquele que imagina seguir a carreira jurídica, ter primeiro uma noção bem clara, bem cristalina do que ele quer. Porque o bacharel em Direito, ele permite, talvez a mais eclética das profissões, uma gama enorme de atividades a serem desenvolvidas. Você pode ser promotor, juiz, defensor público, procurador do Estado, você pode ser advogado, militante, mas primeiro você precisa escolher o que você quer. O que eu quero para a minha profissão? Qual é, em mim, a minha vocação? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Se ele não entender que nessa gama, como disse, até grande, de profissões a serem seguidas, ele tem uma que ele deseja seguir, ele deve pensar em mudar de curso. E mudar logo, bem no começo, não perder tempo. Porque ele será escravo de 2 grandes objetivos. Primeiro, de fazer justiça, e o segundo, de se atualizar, de continuar progredindo cultural e educacionalmente o resto da vida. Não há nenhum profissional do direito bem-sucedido que não seja, por uma obrigação de ofício, um leitor compulsivo, um espectador compulsivo de boas palestras, de bons debates, para que ele possa ir reciclando o seu pensamento, acompanhando a evolução do direito, e não só do direito, né? Como nos lembra Kelsen, aquele que só direito sabe, nem direito sabe. Então, nós não podemos nos limitar só à cultura jurídica, mas uma visão de mundo que possa permitir às pessoas a enxergarem melhor o profissional e que esse profissional possa sobreviver da advocacia. Então, viria aqui, de qualquer forma, bater um papo com vocês no canal, faria online, se fosse preciso, exatamente por isso, porque eu acredito, e tenho isso como extremamente importante,
e fundamental, que essa minha pouca experiência, né? Eu fui secretário-geral da OAB, fui durante um pequeno, curto período tesoureiro, vice-presidente, fui presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, fui presidente da nossa querida Ordem dos Advogados do Brasil 2 vezes, conselheiro federal, representante institucional da OAB no CNJ, e depois, cargo que exerço nesse momento, conselheiro nacional de justiça. Então, essa trajetória ela tem que servir à classe na forma de uma troca espontânea, voluntária, gratuita de experiências, né? Ao longo desses anos também não deixei de dar aula, continuei lecionando nas universidades, hoje ainda leciono, o que me possibilita, com total tranquilidade e certeza, falar sobre a advocacia, sobre o discernimento daquele jovem profissional, para que ele escolha primeiro essa profissão, como disse. Ele espere o coração falar, e aí quando eu falo de coração, falo da carga emocional que nós lançamos na nossa mente sobre o que o mundo ocidental chama de coração, mas ele tenha a convicção plena de que o que ele quer é o que será perseguido. Então, se ele é bacharel em direito e ele quer ser advogado, ele tem que construir todos os dias a carreira de advogado. Se o planejamento dele é fazer um concurso público para a magistratura, para o Ministério Público, para as carreiras afins, para a advocacia pública, que ele construa a cada dia, dentro da sua atividade, ainda como estudante, como profissional, o que ele quer, o que ele projeta, porque o tempo passa muito rápido. E, como disse, nós saímos de 4 cursos de direito no estado do Ceará para mais de 30. No Brasil, nós falamos hoje de 1.200.000 inscritos na OAB. Então, ser bacharel já não é algo fora do normal. Ser inscrito na OAB já não é algo fora do normal. Então, você vai ter que procurar um diferencial. E eu sobreviver, né? Eu fiz esse livro, o CNJ na Perspectiva da Advocacia, junto com outros colegas, com o querido ex-presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia, com o pessoal do gabinete do CNJ, com o João Murta, com a Adriene, com a Jordana, no intuito de contribuir com a advocacia. Essa é uma experiência de muitos anos de militância, em que nós pegamos todos os acordos que dizem respeito ao exercício profissional do advogado, sejam demandas individuais, sejam demandas da Ordem dos Advogados do Brasil, e tentamos compilar aí para contribuir com essa advocacia. Então, se eu já tenho uma decisão do CNJ para entrar no fórum, passando ou não por detector de metal, sendo identificado ou não, se eu tenho uma decisão do CNJ para emissão de alvará ou não, é importante que essas decisões estejam de uma forma mais simples, pesquisáveis, para que eu possa, então, fornecer isso para a advocacia. Então, o CNJ, na perspectiva da advocacia, vem exatamente nesse sentido, facilitar para o advogado o acesso a esse material que vai contribuir para o seu exercício profissional efetivo, para o dia a dia do profissional. Eu queria fazer uma pergunta, mas antes já agradecer a presença aqui do Elson Lopes, da Érica Fernandes. Tem algumas pessoas assistindo a gente, mas se você não colocar o teu nomezinho ali e der um bom dia, uma boa tarde, a gente não consegue ver você. Lembrando que nós recebemos aqui, está seguindo lá as orientações do Instagram, mas os comentários junto ali com o nosso sistema. Então, acho que dá uma travada aqui no... Opa, voltou. Travada não. Então, a gente tem um finalzinho aqui da nossa palestra, desse nosso bate-papo. Doutor Valentário, eu queria saber, a gente vai ter um papinho aqui, falar um pouco sobre sustentação oral. O processo está pronto para ser julgado pela instância superior, e perder ele ir, ele não vai, ele deixa julgar a revelia, vamos ver o que vai dar, e aí eu deixo de comparecer, e se der sorte, tudo bem, se não der, eu vou recorrer novamente. Você poderia falar um pouco da importância dessa sustentação oral? Marcelo, o procedimento judicial, e essa é uma parte do nosso bate-papo que eu quero até delongar um pouco mais de tempo para falar com o público. É importante a gente mudar uma cultura em relação à forma de advogar, a forma de julgar, a forma de representar o interesse público hoje, como o Ministério Público faz, como a advocacia pública, em parte, faz. Eu acho que a gente deve destacar um pedaço do nosso tempo para falar sobre isso. Mas, antes disso, eu vou dizer, o Poder Judiciário, ele tem um volume de demandas tão grande que, a cada dia,
toda forma de obter decisão judicial, seja ela qual for, decidir o processo, ela passa a ser importante e destacada. Então, eu sempre, em sala de aula, reforço com os meus alunos a necessidade de você explorar todos os meios do processo. E a sustentação oral, ela é um desses meios em que, numa lembrança de determinada faceta do processo, você pode lançar luz sobre algo que não tenha sido ainda debatido pelos magistrados no órgão colegiado. E a sustentação oral, é bom lembrar, ela se dá em julgamentos colegiados. E é nesses julgamentos colegiados que nós vamos precisar de alguém com um poder de síntese. A maioria das sustentações orais são feitas de 10 a 20 minutos. Eu digo de 10 a 20 minutos porque vai depender do tribunal onde se está sustentando e em que tipo de processo se está sustentando, e é uma garantia do novo CPC de que o advogado possa sustentar e possa apresentar suas razões. E muitos daqueles que são mais ortodoxos em relação a direitos, não. Direito é o que está posto na peça inicial, é o que está posto na contestação, são as razões do RESP, são as razões do extraordinário. Eu diria que não. Eu diria que toda forma de levantar uma discussão sobre o direito que está em querela, ela é importante. E a sustentação oral, digo sempre, faça um pequeno memorial do processo, depois faça um memorial do memorial, depois faça um resumo desse memorial do memorial, e você vai ter o substrato do que há de mais importante do processo. Tópicos que você possa desenvolver em 10 minutos e que o interlocutor, aquele que vai ouvir a sua sustentação oral, possa sair de lá vendo algo que ele não conseguiria ver na leitura. Essa sustentação oral, ela fará uma diferença enorme no julgamento daquele processo. E por mais que você diga, não, mas hoje com a vida corrida de internet, de logs e books, não se escuta mais as sustentações orais, eu diria que não é bem assim. Nós temos, se você acompanhar os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, onde são feitas talvez as mais belas sustentações orais do país, porque a Suprema Corte tem os temas, a temática mais profunda em debate por albergar a Constituição Federal, você vai perceber que muitos dos votos podem ser modificados a partir daquela sustentação. No CNJ, a mesma coisa. Às vezes, eu mesmo, como julgador no CNJ, não atento para determinado aspecto, para determinada linha de pensamento, e aí da tribuna o profissional que vai defender faz uma sustentação de modo a fazer ver, de modo a enxergar a possibilidade de ter outros mecanismos de visualização daquela abordagem feita pelo profissional. Agora, é sempre bom lembrar, no CNJ, por exemplo, eu fiz questão um dia desse de ressaltar isso. A sustentação oral ela tem que ser feita mesmo nos tribunais que permitem que a parte, como é o caso do CNJ, que a parte faça ela própria suas defesas. É importantíssimo que essa parte não faça a sustentação oral. A sustentação oral tem que ser feita por advogado constituído, profissional militante, porque ele tirará daquele momento importante do processo, a carga emocional que a parte tem, sem exagero de forma, ela revelará inconscientemente. Então, do mesmo modo que um cirurgião não deve, nem do ponto de vista teológico, mas do ponto de vista prático, operar, cirurgiar um parente bem próximo, envolvido emocionalmente. O advogado da causa deve ser o profissional habilitado e inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil para desempenhar aquela função. E aí essa sustentação oral pode ter uma mudança muito grande no resultado do julgamento. Maravilha, sim. Está aqui também participando o Paulo Renato, lá de deputado Irapuã Pinheiro. Um abraço, Paulo Renato. A Sabrina, boa tarde, doutor Marcelo Muniz, Lauritário Monteiro, agradeço o conhecimento ministrado. Paulo Marden, ótima conversa. Manuel Ferreira, João Paulo, um abraço, João Paulo, presidente aí da Jaforte, presente aqui também na nossa palestra, nosso bate-papo aqui, nosso eterno presidente. Eu sei que você tem várias coisas para falar e nós estamos muito ansiosos, né?
Mas tem um assunto, quem sabe que a Jovem Advocacia está nos assistindo e vai nos assistir também, tanto ao vivo quanto depois. Nós temos um assunto tão importante que são as reclamações em relação às prerrogativas. Creio que o CNJ recebe muita reclamação, muito pedido em relação a esse tema prerrogativa. Gostaria também que você pudesse falar um pouquinho da importância desse valor, né, do advogado também se resguardar e ter essa primícia, que às vezes o advogado ele prefere negociar a prerrogativa dele para ele acha que se ele lutar pela prerrogativa, ele vai ter dificuldade na carreira dele. Muitos pensam assim. Olha, eu acho que um ponto importante, esse sentimento da jovem advocacia, de que às vezes ele tem que negociar a plenitude do exercício das prerrogativas profissionais para continuar advogando, esse sentimento não é de todo falho, não é de todo equivocado. Vou explicar por quê. Porque o advogado que milita em determinada justiça, por exemplo, alguém que milita na justiça do trabalho, na justiça comum, se pressupõe que ele estará quase todos os dias no fórum da cidade, seja da justiça do trabalho ou da justiça comum. Se um belo dia, desrespeitado nas suas prerrogativas, ele tem um embate com aqueles que se acercam do atendimento, ou mesmo do julgamento, ele tem um grande risco de não poder mais advogar naquele local, de não poder mais militar naquele local. Então, eu defendo, e não é de agora, defendo há muito, desde 2006, quando assumi a presidência da Caixa de Assistência dos Advogados, ainda não era nem presidente da OAB, eu defendo a tese de que é muito importante a Ordem dos Advogados do Brasil, instituição secular, faltam poucos anos para a OAB completar 100 anos de existência, uma instituição que esteve na história do Brasil, em todos os grandes e importantes debates, mas é importante que essa ordem, cada vez mais, ela tenha estruturas profissionalizadas para a defesa das prerrogativas profissionais. Porque, assim, o advogado sai desse embate individual, em que ele é mais frágil, ele é só um elo dessa grande corrente de 1 milhão e tantos mil inscritos, e entrega e terceiriza isso para a Ordem dos Advogados do Brasil, que essa, sim, tem como instituição perene e inamovível, que é constitucional, a desenvoltura e a responsabilidade de defender o advogado nas suas prerrogativas. Olha, o Marcelo, para quem milita, para o advogado que exerce a profissão com paixão, ele tem as prerrogativas profissionais como algo sagrado. A inviolabilidade dos escritórios, a inviolabilidade do exercício profissional. Isso não é dito pelo Valdetário, porque foi presidente da OAB por 2 vezes. Não. Isso está escrito na Constituição, no artigo 133, quando diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Mas ele não diz só que o advogado é indispensável. Dizer isso já seria muito, muito importante. Mas ele não diz isso. Ele diz que o advogado é inviolável no seu exercício profissional. E o Supremo Tribunal Federal, quando analisou a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da Lei 8906 de 1994, o Estatuto da Advocacia, o Supremo disse que, nos termos da lei, essa inviolabilidade é a garantia do cidadão de que ele terá uma defesa independente, altiva e à medida do bom combate no Poder Judiciário. Isso é muito importante, cara. Então, para as novas gerações que não acompanharam a feitura da Lei 8906, que não acompanharam a Constituinte de 1988, esse artigo 133, ele não é colocado lá de forma despicienta, de forma gratuita, não onerosa do ponto de vista moral, não é fruto de uma luta histórica de milhões de advogados, desde o advogado mais humilde, inscrito na OAB do Ceará, do Rio Grande do Sul, do Brasil, como o mais importante deles, como Rui Barbosa. Essa é uma luta que vem historicamente ao longo dos anos e que se culmina com a Constituição de 1988, em que nós instalamos no artigo 133 um bastião de defesa das prerrogativas profissionais, porque há quem diga, e há inúmeros juristas já de boa cepa atestando isso, o 133 passa a ser também cláusula pétrea do cidadão, já que ele dá ao advogado uma garantia constitucional de inviolabilidade que permite ao cidadão ter todos aqueles direitos elencados no artigo 5º ao longo do texto constitucional, essa defesa plena, certeira, na forma de justiça. Rafael sabe que está justificando, Rafael. Disse que ele teve por aqui, ele teve que sair. Você voltou, viu? Tomou falta, Rafael. Um abraço, Rafael. O Paulo Renato. Um abraço. Um abraço. Paulo Renato que está perguntando, presidente.
É sabido que não se admite sustentação oral em embargo de declaração. Em caso de possíveis efeitos infringentes, o advogado não poderia falar pela ordem, garantia de nosso estatuto? É a pergunta aqui do Paulo Renato. Olha, essa discussão, eu acho que o CPC evoluiu demais em relação... Até alguns magistrados em Brasília, nas cortes superiores, que brincam muito dizendo o seguinte, o novo CPC é o novo Estatuto da Advocacia. Não se trata disso. O presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, quando lutou como presidente da OAB Nacional e foi da Comissão Especial de Formação do novo Código de Processo Civil com o ministro Luiz Fux, ele não quis fazer uma nova Lei 8906, um novo Estatuto da Advocacia, mas ele procurou colocar ali o sentimento do advogado médio para que a justiça se faça efetiva, perene, certeira, do mesmo jeito que a Emenda Constitucional 45 introduziu no artigo 5º da Constituição a previsão da duração razoável do processo, porque nós tínhamos no artigo 5º a previsão de que todos teriam acesso ao Poder Judiciário. Mas esquecemos em 1987, na Constituinte, de colocar no texto da Constituição de 88 uma duração razoável para que a justiça fosse feita. E isso foi corrigido em 2004. Dessa mesma forma, o CPC ele ainda vai carecer de evoluções. Eu não tenho dúvida disso. Uma delas é nessa questão dos embargos. Eu acho que sustentação oral é uma coisa que a gente tem que tratar como sustentação oral, nos casos previstos no CPC e nos demais ordenamentos, porque há aí regimentos internos que fazem essa previsão, mas também nós precisamos nos lembrar sempre de verificar o que ocorre na evolução legislativa. E já há, tramitando no Congresso Nacional, alteração específica em relação aos embargos, com efeitos infringentes. Não adianta o sujeito levantar a questão de ordem e enfraquecer a ideia da sustentação, porque questão de ordem é algo que pode ser levantado a qualquer tempo, mas tem que ser uma questão de ordem. E a outra questão é a sustentação oral como prevista em lei. Então, eu acho que não dá para utilizar uma ferramenta na outra, até porque mesmo nos casos em que há previsão de sustentação oral, nós temos também a previsão de questão de ordem. Essa é parte da vivência do advogado. Por isso que é importante, e vai ficar cada vez mais difícil com a inteligência artificial aplicada no Big Data do Poder Judiciário, você acompanhar o julgamento. Porque, às vezes, o relator está lendo o voto, ou mesmo o relatório para a conclusão de um voto, e passa algo desapercebido que só uma questão de ordem é capaz de elucidar e de modificar. E uma questão muito interessante para nós hoje, no dia a dia, é que, com a utilização de inteligência artificial no STJ e no STF, nas turmas, nós já temos julgamento de processos em lista, com 200 processos, 300 processos por relator. Então, isso exigirá do advogado uma atenção descomunal. E eu estou falando isso aqui com essa tranquilidade de saber que a maioria dos advogados não sabem que isso está acontecendo. Ele, às vezes, é contratado para acompanhar um processo, para fazer sustentação, só que o processo está sendo julgado em lista numa turma do STJ, ele vai a Brasília, vai ao STJ, vai a turma, fica sentadinho lá e, com um belo momento, alguém levanta e diz: processos foram julgados na lista número X. E acabou. Então, essa atenção hoje da advocacia, com a sustentação oral, com a questão de ordem, ela tem que ser quadruplicada. Tem o Paulo Marlin, presidente, está dizendo que a subseção de Iguatu está assistindo o canal. Parabéns, doutor Valitado. Um abraço a toda a subseção de Iguatu, da nossa OAB Ceará. O Igor está dizendo: excelente, estamos aguardando a palestra do conselheiro Valdetar em Pouso Alegre, Minas Gerais. Um abraço, pessoal de Pouso Alegre, Minas Gerais. O Rafael disse que já volta aqui. Fui fazer um protocolo, daqui a pouco eu passo por aí. Isso aí, Rafael. Então, realmente, presidente, a gente tem que verificar essas necessidades. Inclusive, eu acho que cada instância, cada tribunal, cada turma tem um comportamento diferente, principalmente quando a gente fala de sustentação oral, de cuidar do advogado, de se inscrever antes, né? Alguns é possível o advogado fazer via
Skype, né? Tem uma videoconferência. Em alguns lugares não, você tem que fazer a inscrição, e às vezes o advogado não toma esse cuidado de fazer a inscrição, e quando chega realmente no dia, não, você não está inscrito, você não pediu, o relator já teve a decisão, ele faz a leitura lá da decisão e pronto, se quiser, recorra. Mas às vezes, por despreparo, por não conhecer também o comportamento, a forma como aquela turma dirige, né, o conselho, o advogado às vezes vai despreparado e faz uma viagem dessa, chega lá, o processo já está meio julgado, e não tem como. E aí vinha aquela... Mas pela ordem, eu poderia falar alguma coisa, né? Se ele não se inscreveu, e as questões de um pela ordem, ou uma questão de fato, elas são questões previstas na legislação com esse cotejamento. Há uma tipificação específica para isso. Quando eu falo sustentação oral, porque a sustentação oral ela é algo previsto como peça de defesa ou de acusação no momento oportuno e deve ser utilizada. A questão de ordem, questão de fato, é outra tipificação, é outra forma, é outra nomenclatura a ser utilizada em questões de ordem, que efetivamente sejam questões de ordem, e outras que são questões de fato. Então, o julgador não pode estar tratando o carro vermelho como se estivesse julgando o verde. E só o advogado com a habilidade jurídica de perceber essa confusão de cores é que pode esclarecer, mas utilizando a ferramenta própria. Sustentação quando for sustentação, questão de ordem quando for questão de ordem, e questão de fato quando for questão de fato, sabendo utilizar bem essas formas diferentes. E são coisas que a gente não aprende na faculdade, né? Geralmente na ordem, no dia a dia, né? Marcelo, eu acho que tem algo que você não aprende na faculdade, mas tem uma coisa muito interessante para a advocacia, que eu acho que nós estamos perdendo um pouco com essa multiplicação de vagas de direito. O Brasil é um dos países do mundo que tem mais vagas de direito, acho que só perde para a Índia, e sendo que a população da Índia é algumas dezenas de vezes superior à nossa população. A China não tem a quantidade de vagas de direito que nós temos. Mas eu digo isso porque é o seguinte, quando eu falei lá no começo do nosso bate-papo aqui, que era preciso primeiro saber a sua vocação, é porque toda profissão ela tem um grau de dificuldade. Se eu pegar o maior cardiologista do estado do Ceará, o doutor Cabeto, que hoje ocupa um cargo público como secretário de saúde do estado do Ceará, o Cabeto é considerado um dos melhores clínicos, né? Principalmente na área cardíaca. Mas se você for perguntar para ele como ele conseguiu isso, esse título de um dos melhores, ele vai dizer que é uma coisa bem simples. Estudo e sacrifício. Então, sacrifício da família, muitas vezes, sacrifício das horas de lazer, muitas vezes. Então, se alguém quer ser um bom advogado, a primeira coisa que ele tem que saber é que é muito difícil ser advogado. Ora, se é muito difícil ser advogado, seja ele qual for, imagine ser um bom advogado. Por quê? Isso exigirá de você dezenas de livros lidos, de acórdãos, não só lidos, mas marcados, estudados, analisados. E para fazer um sacrifício tão grande, você tem que fazer por paixão. Então, primeiro descubra se você tem essa paixão, essa vocação, e a partir daí você vai buscar. Por quê? Você lembrou bem, o advogado tem que ficar atento para saber quando é uma questão de ordem para levantar, quando é uma questão de fato para levantar. Nunca deixar de fazer a sustentação oral quando ela couber. Essa atenção, ela vem distribuída ao longo da sua vida como uma cobrança a você mesmo. Se você faz isso por amor, por paixão, por vontade, por vocação, esse trabalho será reduzido. Essa carga toda, ela é diminuída. E no direito, ainda mais, porque você lida com a atividade meio que é apresentada ao Poder Judiciário. Números do CNJ, nós temos 100 milhões de ações. 100 milhões de ações judiciais. Então, lembrando que, nos dirigindo ao final, e eu disse que ia dedicar um pequeno tempo a algo que eu considero hoje de extrema importância, que é a utilização da conciliação, mediação e arbitragem. Nós, no final do ano passado, meio do semestre do ano passado, nós conseguimos, quando eu digo nós, porque o CNJ teve um papel importante, a OAB teve um papel fundamental, tanto através do presidente da Comissão de Ensino Jurídico, meu amigo Marisvaldo, ou seja, pelo presidente da Ordem, Cláudio Lamarca, mas o presidente Toffoli entendeu essa questão, foi até a OAB Nacional, montamos lá um grande seminário, sairá na forma de livro nesses dias,
para exigir do MEC que conciliação, mediação e arbitragem estivesse como disciplina obrigatória na grade curricular das faculdades. Porque com 100 milhões de ações, com a população cada vez mais se educando, a tendência é nós irmos muito mais ao judiciário, e o judiciário, com a estrutura que tem para a demanda que recebe, ele não vai conseguir cumprir. Então, você, profissional do direito, além de saber de processo civil, de processo penal, de direito constitucional, de direito tributário, que é o meu caso como especialista em tributário, como militante em direito empresarial, você vai ter que saber também conciliar, mediar e muitas vezes até arbitrar. Porque senão o seu cliente não terá o resultado do direito que você entregou a ele como algo pertencendo ao seu patrimônio. E no direito é muito interessante isso. Nós lidamos com algo efêmero que é feito assim: narme fatum dabo tibi jus. Narme o fato, dar-te-ei o direito. O advogado entrega o direito ao cliente. O cliente chega desesperançado no escritório de advocacia. Procura o doutor Marcelo Muniz. Doutor Marcelo Muniz, dentro do conhecimento que tem, com o cabedal jurídico que dispõe, entrega a esse cliente uma visão, uma forma hermenêutica de se sentir proprietário daquele direito. Mas quem entregará o documento de posse ou de propriedade daquele direito não é o doutor Marcelo Muniz. Quem fará essa entrega é o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário está sobrecarregado, não só em Fortaleza, não só no Ceará, não só no Brasil, mas no mundo. O mundo passa por essa mudança. Então, nós temos que usar a tecnologia. Ora, se eu consigo falar com tantas pessoas de tantos estados, aqui, online, sem grandes custos, né? Uma estrutura que não é hoje impossível de ser alcançada por todos, nós temos que usar essa tecnologia em nosso favor, não em destruição da advocacia. Isso não, mas em defesa do bom advogado, porque não haverá robô utilizando Big Data através de inteligência artificial que venha substituir o olho humano, olhar olho no olho, a forma de, com a nossa carga de emoção, com a nossa carga biológica, antimatéria, de enxergar um problema e ver ali uma solução. Agora, nós precisamos dividir isso, esse peso, esse fardo do judiciário, para que na advocacia a gente possa ser remunerado. Quando eu digo isso, não é colocando a culpa, o fardo só no Poder Judiciário, Marcelo. É dizendo o seguinte: todos nós da comunidade jurídica, e inclua aí o Ministério Público, que hoje terceiriza muito, né? Você leva um problema lá para o Ministério Público, na maioria das vezes, não falo aqui de casos específicos, mas na grande maioria das vezes o Ministério Público vai lá e só demanda judicialmente, ou seja, ele tirou o problema que era dele e daquele indivíduo jurídico que ele representa, aquele ente jurídico que ele representa, ou aquela comunidade que ele representa, ou conjunto de pessoas, e entrega ao Poder Judiciário. E é muito comum se ouvir depois: não, é porque o processo não andou, não, é porque o Judiciário não deu a resposta. E hoje é muito importante nós vermos que problemas importantes têm sido resolvidos pelo Ministério Público ainda na fase de acordo. A advocacia tem que atentar para isso e buscar de imediato solução para o litígio dos seus clientes antes que eles se tornem litígios judiciais. Isso passa por uma mudança de cultura, isso passa por uma forma de advogar, uma forma de enxergar o mundo. Eu espero ter dado a minha pequena contribuição a isso, incluindo ou movimentando as instituições OAB e CNJ para que a gente pudesse ter como obrigatória disciplinas de conciliação, mediação e arbitragem na grade curricular das faculdades, porque pelo menos agora nós vamos ter uma mudança de cultura. Eu fiz processo civil 1, 2, 3, constitucional 1, constitucional 2, processo penal 1, processo penal 2, eu não suporto penal, acho que pouquíssimas petições ajuizei na vida em direito penal, mas eu fiz processo penal 1, processo penal 2, ou seja, eu fui preparado para ir ao judiciário litigar, mas eu não tive, em 3 anos e meio, de curso de Direito, na minha época conseguia se fazer em 3 anos e meio, nenhuma disciplina de conciliação, mediação e arbitragem. Então, nós precisamos mudar essa cultura e o advogado ser remunerado para isso. Sei que falo demais, peço desculpas,
mas marcaremos com mais tempo para que a gente possa sentar, bater um papo, enfim, e evoluir em outras áreas. Com certeza. Nós já estamos concluindo aqui o nosso momento, várias pessoas assistindo. O Arthur, que está até falando dessa dificuldade. Eu creio, presidente, que é uma das maiores dificuldades. Como você falou, nós somos meio, nós não somos fim. Aguardar o julgamento, aguardar que o judiciário tome a decisão em relação ao cliente, em relação à pessoa que está esperando, que fica ali o advogado, cadê meu processo, como é que está, não sei o que, passa um ano, passa dois, passa três, passa quatro. E aí o Arthur está falando até do nosso TJ aqui, né? A gente está aqui no Ceará, a gente sabe da nossa dificuldade aqui também, da nossa terra, em relação aos julgados, processos que duram 5, 6 anos e fazem aniversário, a vantagem que dá é levar um bolinho, né? Para o aniversário de 5 anos, 10 anos, 15 anos. Mas é uma realidade que nós temos enfrentado e o advogado ele precisa se renovar, ele precisa se adaptar à realidade dele, porque senão ele vai vender outra coisa. Você mesmo diz, né? Vai preparar para vender os Jequiti, da Vira, outros produtos, que não é isso que a gente produtos quer. Não faltam. Não faltam. De Avon a Jequiti, você vai encontrar um que vai. Não agora, com certeza, aquele que quer vencer pela advocacia, ele não vai se entregar à Avon. E nada contra a Avon. A minha mãe era uma vendedora das assíduas, lá no sertão dos Inhamuns, no Centro-Sul, lá em Iguatu, nossa queridíssima cidade de Iguatu. Não tenho nada contra a Avon, pelo contrário, até sou consumidor. Agora, quem quer viver da advocacia por vocação, por amor e paixão ao exercício profissional, ele não vai se render a, seja lá qual for a empresa que vier a querer substituir a sua profissão por outra atividade. É verdade. Inclusive, a gente vê alguns colegas falando, eu vou dirigir Uber, vou fazer outra coisa. É um desafio. Se manter na advocacia, não é fácil. Eu até acredito que ele deva dirigir o Uber, viu, Marcelo? Se for para fazer um sacrifício para comprar um bom livro, para fazer um bom curso. Agora, se for para mudar de profissão, eu não recomendo. Seja qual for a dificuldade que você venha ter, e eu posso falar de cátedra de dificuldade. Que morei em residência universitária, venho do interior, não tenho nenhum parente na magistratura, porque isso às vezes pode ajudar aqui e ali com indicação, com nome e tal. Eu ainda nasci sem tanta beleza, né, para ser bem preciso, e com um nome difícil, Valdetário. Quantos tem aqui em Fortaleza? 100, 150 Valdetário? Não é um nome fácil, não é um Marcelo. E mesmo assim eu entendo que... Passa a ser uma coisa comum também. Eu acredito que você pode lutar por aquilo que você imagina ser o bom para a sua vida, né? Talvez se perguntassem para as minhas filhas, a mais velha que está terminando medicina, o que ela entende da profissão do pai, ela vai dizer outra coisa. Ela vai dizer, não, mas a profissão do meu pai é muito sacrifício, tem que ficar muito tempo longe da família, às vezes nem sempre pode almoçar em casa, nem sempre pode jantar em casa, nem sempre pode ficar há muito tempo em casa, e quando está em casa é lendo, é estudando, é no computador, é fazendo peça. Mas uma coisa você pode perguntar e ela vai responder. Meu pai é uma pessoa realizada. Por quê? Quando se consegue fazer o que quer, você tem aí um nível de satisfação que é dividido com os mais próximos, com certeza, sem sombra de dúvidas. Maravilha, presidente. Nós já estamos encerrando, vou pedir só o pessoal dos bastidores para trazer aqui em relação, para a gente fazer um sorteio. Vamos fazer um sorteio de 2 livros agora, de todo o pessoal que está participando. E vocês vão participar com um número, tá? Na ordem que vocês entraram, a gente vai colocar aqui um número. Enquanto o pessoal estiver trazendo, nós vamos estar saudando aqui o André Gugel, a Patrícia Viano, o Diego Saulo, um abraço, Diego Saulo, o Adson Fonseca, muito bom, parabéns. Pessoal, estou aqui com a relação, acabei de receber aqui, na ordem, tá? Está aqui todo mundo que está participando. Se você só está assistindo e você não colocou teu nome, não deu uma boa tarde, não tem como falar, tem como colocar teu nome, porque só tem os nomes que aparecem aqui, tá certo? Bom, aqui é um sistema bem facilzinho, tá? Tá aqui, entre de 1 a 10, nós estamos hoje aqui com o nosso número 15, né? Então, vou alterar aqui, ó, 15 número, ver se eu consigo alterar. Então, aqui, de 1 a 15, sortear 2 números. Mais alguém? Dole 1, Dole 2, acabou de dar mais um aí. Elis, Sabrina já estava, Elísio não estava, Elis não estava. Estava Elis também? Maravilha. Então, nós vamos sortear, pessoal. Ó, sortear 2 números entre 1 e 15. Para não dizer, depois que a gente fez lá atrás, embaixo 2, está aqui, ó. Está aqui no site sortear. Se eu não ver que eu aperto esse negócio aqui, avançar. Beleza? Acho que é aqui, ó. Sortear agora. Opa, como é que coloquei errado aqui, ó. Vamos lá, do 1 ao 15, sortear agora. Os ganhadores. Opa. Número 6 e número 4. É o Paulo Marden Iguatu. Um abraço, pessoal de Iguatu. Paulo Marden vai receber
um exemplar desse livro, e o número 4 é o Paulo Renato. Beleza, Paulo Renato? Paulo Renato, dois Paulo, né? E o Paulo Marco vão estar recebendo esses exemplares, elas vamos estar entregando nesses dias. Só palavras finais aqui, nas considerações finais do nosso eterno presidente Valdetar, agradecer mais uma vez por ter recebido de pronto, assim como mandei mensagem para ele, não por sim, estou aqui em Fortaleza sábado, domingo e segunda, e aí vamos fazer e tudo, ele chegou aqui empolgado, nós estamos muito felizes, o momento passa muito rápido, uma hora voa, ligeiro demais, muita gente assistindo, agradeço a todos pela audiência. Marcelo, eu entrei agora, entrei no final, não se preocupe, vai ficar salvo esse vídeo aqui no canal Direito Favorável no YouTube, você vai poder assistir tranquilamente, nosso eterno presidente. Mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço e me coloco à disposição. Nós, em breve, lançaremos um livro que se chama Processo Administrativo Disciplinar no CNJ. Eu quero terminar esse mandato de representação da Advocacia Nacional com algumas obras que eu entendo que podem contribuir com o exercício profissional da advocacia. Não posso deixar de lembrar sempre que represento a Ordem dos Advogados do Brasil, portanto, todos os advogados. O fato de estar licenciado da advocacia, ocupando a condição de magistrado, não me exime da função primordial prevista lá na Constituição, no artigo 103b, que é o de representar os advogados. Eu estou no CNJ com esse propósito, obviamente, como magistrado, julgar de forma independente, destemida, sempre atrelado ao que diz a boa norma, mas como saldo doutrinário, deixo essas obras e me comprometo aqui, no próximo mês, quando estiver em Fortaleza, Marcelo, voltar aqui no estúdio com você e a gente poder lançar o processo administrativo no CNJ e sortear com as pessoas outros volumes. Um grande abraço. Obrigado mais uma vez. Só para encerrar aqui, o Paulo Renato e o Paulo Marlin foram sorteados. Só peço a vocês, por gentileza, que mandem um e-mail para a gente, contato@cursodireitofavorável.com.br. Nós vamos buscar localizar vocês também, mas precisamos do endereço de vocês para que vocês recebam em casa, onde quiserem, esse exemplar, tá bom? Um abraço para todos, mais uma vez obrigado. Próximo mês, se Deus quiser, vamos ter novamente aqui nosso conselheiro, eterno presidente da OAB Ceará, Valdetar Monteiro. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.